minha fala vai ser muito breve, dizer que a minha posição aqui para presidir essa audiência pública, ela é bastante desconfortável, porque eu tenho certeza que a melhor contribuição que pode ser dada para o plano é aquela que nós mesmos temos para dar, né? E todo o tempo é um tempo muito curto para nós falarmos. O meu trabalho aqui, e eu estou longe de me dar por satisfeito, não estou aqui, muito embora eu busque a perfeição, eu estou consciente de que isso é uma matéria para se batalhar todo dia, mas que, claro, que a insatisfação, o modelo de audiência, cada um tem o seu, e eu pretendo seguir fazendo audiências públicas como nunca foi feito, nos 4 cantos da cidade, dando mídia e publicidade com o maior esforço possível que eu faço, e que o vereador Bruno Lessa faz, e eu tenho certeza que nós fomos aos 4 cantos da cidade. As contribuições, seja ela por uma oratória, seja ela por um ofício, seja ela por um e-mail, seja ela utilizando os nossos mandatos, lá eu quero colocar o meu à disposição. E o que eu tenho a falar é muito obrigado aos presentes. E agora passo a palavra ao secretário Renato Barandier para proceder às respostas. Obrigado, vereador Tratino. Bom, indo objetivamente aqui, sem mais delongas, as respostas, foram quantos? 11 pessoas e 2 declinaram. Bom, primeiro saudar quem ainda está aqui a essa hora, população que está aqui desejando discutir efetivamente a cidade. Acho que todos nós estamos de parabéns por causa disso. E das pessoas que fizeram uso da palavra, eu começo respondendo, então, bom, no que me cabe, ao Edson Santos. Ele fez algumas considerações aqui que eu acho que foram respondidas e explicadas pelo vereador Bruno Lessa, em relação à convocação de audiências, ao papel do executivo nessas audiências. Eu e o subsecretário de Meio Ambiente estamos aqui como convidados das audiências, são audiências legislativas, não são mais audiências do executivo, essas foram aquelas feitas ao longo dos últimos 2 anos para esse plano diretor, antes mesmo dele virar projeto de lei. Agora, que está na Casa Legislativa, cabe também à Câmara dar prosseguimento a esse processo iniciado no Executivo de discussão e disputa da população. Bom, ele fez algumas considerações também em relação a comunidades tradicionais, sobre quais os projetos que o plano diretor prevê para essas comunidades, o que o plano de mobilidade prevê para a região. Não ficou claro em saber quais são os projetos para a região. O plano diretor ele não é um plano setorial que trata efetivamente de projetos. Um projeto de transporte tem que ser tratado, um projeto de transporte tem que ser tratado no âmbito do plano de mobilidade, bem como um projeto de saneamento tem que ser tratado no âmbito do plano de saneamento. Não cabe, é impossível conceber uma única lei que incorpore no corpo dela todos os planos existentes. O plano diretor é, então, um instrumento básico de alinhamento para todas essas políticas setoriais. Ele traz diretrizes às quais todos os planos deverão obedecer, do plano de infraestrutura, de mobilidade, de uso e ocupação do solo, até o de mudanças climáticas, de proteção de áreas verdes, de saneamento ambiental, planos educacionais. Os próximos que forem feitos têm que levar em consideração o que prevê, por exemplo, o plano diretor no que diz respeito à equidade social. É para isso que serve o plano diretor. E existem leis que são básicas. A Constituição Federal não trata de obras e de projetos. O próprio Estatuto da Cidade, que já é uma lei que regulamenta a Constituição Federal, 2 dos seus artigos, também não traz projetos que devem ser feitos em âmbito nacional. Ela traz o que deve ser feito a partir dela como uma política de desenvolvimento urbano. E é isso que o plano diretor faz. Estabelece quais são as regras básicas da política urbana do município a partir de agora.
E, a partir daí, tem diretrizes da política urbana, da política ambiental, mobilidade, saúde, transporte, assistência social, infraestrutura, e assim vai. Essa é a função do plano diretor. Não cabe ficar projetando. Ah, mas São Paulo fez um mapa que lá tem uma linha. Tem diversas linhas. São Paulo é um município que tem diversas linhas projetadas há muito tempo, mas vê se no plano diretor de São Paulo existe lá alguma obrigatoriedade de se fazer aquela linha. Não tem. Não tem. Está no plano de mobilidade de São Paulo o que deve e o que não deve ser feito. E a que custo isso deve ser feito, qual é o valor do investimento, se aquilo é viável, não é, qual é o custo-benefício, qual é o retorno para a sociedade. Isso tudo está no plano setorial, não no plano diretor da cidade. Ele começou falando também, o Edson começou na fala dele trazendo uma coisa que eu não entendi de antemão. Falou que ele mencionou que está escrito no plano, anunciou para as pessoas aqui, que o plano está prevendo que vai retirar pessoas do topo do morro do Holofote, se não me engano. Oi? Hã? Pois é. Isso foi trazido aqui, eu não entendi. Mais à frente, em outras falas, eu acho que eu comecei a entender o que quiseram dizer. Uma dessas pessoas que esclareceram o raciocínio foi a professora Regina Bienenstein, que trouxe aqui preocupação legítima com a segurança da terra. A vereadora Talíria também trouxe, a moradora do Cantagalo também. Só uma parte aqui em relação a Dona Leonídia, né? Dona Leonídia, para regularizar a posse da sua casa, você pode passar na Secretaria de Urbanismo, segunda e quarta à tarde, qualquer horário, não precisa marcar horário. Pode procurar lá com o que você tiver, a assessoria jurídica, é só procurar a assessoria jurídica da Secretaria de Urbanismo. Nós vamos legalizar a sua casa e com essa legalização você vai conseguir o seu título de uso capião. Tá certo? Basta ir lá na secretaria e a gente vai legalizar a sua posse. Tá bom? A partir daí você consegue a sua escritura. Bom, com licença, por favor. Bom, a professora Regina trouxe aqui, então, essa preocupação, pegando carona na fala da Dona Leonídia, com a posse da terra, com a segurança da posse da terra. Gente, por favor. E fez aqui, professora Regina, e eu vou me permitir isso, a professora sabe do meu maior respeito pela senhora, em todas as audiências, nesses vários anos que a gente tem debatido, francamente, mas eu vou me permitir fazer aqui uma repreensão pública em relação ao que a professora colocou aqui. Desculpa, com todo respeito, mas eu me sinto no dever de fazer isso. A professora mencionou aqui publicamente que a Prefeitura de Niterói já começou a notificar moradores em Jurujuba para remoção, o que não é verdade. Isso não é verdade. Então, eu deixo isso de alerta para todos os moradores aqui. Cuidado como a informação chega. Da mesma forma como a Prefeitura nunca notificou nenhum morador para remoção, nunca, nesses últimos 4 anos e meio, essa administração fez um, e eu já fiz esse desafio em todas as audiências públicas em que isso foi levantado, me diz um caso, em 4 anos e meio onde isso aconteceu, nenhum aconteceu, eu afirmo que o plano diretor não prevê remoção de ninguém, nem mesmo em topo de morro. Cuidado com o que dizem. Isso não é verdade. Tá? Então, Edson, em relação à questão do topo de morro, o que eu tenho a dizer é isso, não está prevista nenhuma remoção pelo plano diretor. Bom, Ronald também fez algumas considerações aqui sobre divulgação, chamamentos para audiência, isso eu acho que o vereador Bruno Nessa explicou bem aqui, dentro do que compete à Câmara, o possível que eles estão fazendo aqui nesse esforço. Bom, também fez uma pergunta se existe cronograma para regulação fundiária das comunidades. Não, o plano diretor não traz um cronograma para isso. Isso compete a um plano de
regularização fundiária a fazer, porque demanda diversos aspectos técnicos que precisam ser estudados para saber quais são os prazos viáveis de regularização fundiária e de demais intervenções urbanísticas ao longo do tempo. Por exemplo, fazer o orçamento de quanto é necessário investir de recursos públicos de todos nós para fazer urbanização. Em função da expectativa de arrecadação do município ao longo de vários anos, qual é o ritmo, então, de implantação desses investimentos é o viável possível. Isso é muito específico para se discutir um plano diretor. É daí que existe a necessidade, então, de planos setoriais. Se não existisse planos setoriais, não teria necessidade de se estar discutindo nada disso neles. Em relação à questão de prazos, aí os vereadores têm agora a Casa do Povo, tem 21 vereadores eleitos pelo povo, legitimamente pelo povo, aptos a discutir quais prazos, se coloca prazo para plano, quais planos merecem prazo, e aí vai. Evidentemente, obedecendo à Constituição Federal, tem alguns planos que não precisam de prazo, porque estão dados pela legislação federal, por exemplo. O plano de mobilidade, depois eu verifiquei aqui, eu induzi o vereador Bruno Lessa ao erro, é abril de 2019, por exemplo. Tem um prazo. É preciso botar no plano diretor? Pode, se quiser fazer um plano mais apertado. É necessário? É absolutamente necessário, senão não vai ter plano de mobilidade? Não, vai ter plano de mobilidade porque tem uma legislação federal que diz isso. Então, eu acho que cabe aos vereadores fazer a discussão. O Lucas Faulhaber fez algumas perguntas em relação ao PUR de Pendotiba. Basicamente, ele pergunta qual o resultado concreto do PUR de Pendotiba até agora. Porque o PUR foi colocado como urgente à época, questionou até se não seria um desperdício de recursos públicos ter feito esse PUR de Pendotiba. Eu posso dizer que, com base no que foi defendido à época, sim, o PUR está cumprindo a sua função, porque a função número 1, que nós sempre dissemos à época, era o de preservar o patrimônio natural remanescente da região de Pendotiba, principalmente no que diz respeito ao parcelamento do solo, aos loteamentos. Isso foi cumprido, já negamos várias licenças de loteamento na região de Pendotiba. Quanto foi arrecadado de outorga onerosa até agora? 0. Por que 0? O país está passando pela maior crise da história, econômica da história. O mercado imobiliário não lançou nenhum empreendimento em Pendotiba, no centro, e nem em lugar nenhum do município de Niterói. Não foi só em Pendotiba, não. Bom, o Ricardo Garcia. Bom, a professora Regina também, aí voltando a ela também colocou aqui em relação à recuperação de encostas. Eu já tive a oportunidade de falar isso, que essas áreas alertadas, identificadas como de risco, não é para ser remoção. Concordamos todos, tanto que ninguém foi removido até hoje, nessa administração, pelo menos, ninguém foi removido. É para ser feito investimento em contenção de encostas. Já tive a oportunidade de falar na última audiência, repito aqui, essa administração foi a que mais investiu em recuperação de encostas, em estabilização de encostas em toda a história. 140 milhões de reais já foram investidos nisso. É um trabalho de ato contínuo. À medida que o tempo vai passando, novas áreas vão surgindo, e isso é um trabalho que tem que ser mantido rotineiramente pela administração pública durante o tempo. Bom, repetiu aqui também a questão do mapa de ZEIS antes da última audiência. Estamos trabalhando para isso, já tinha feito esse compromisso público com a professora, iremos divulgar esse mapa, tão logo fique pronto. O Ricardo Garcia também fez algumas perguntas sobre o PUR de Pendotiba aqui, Morro da Antena. O PUR de Pendotiba, de fato, não estabelece, não implanta o Parque Natural Municipal da região norte, abrangendo o Morro da Antena, até porque o Sistema Nacional de Unidades de Conservação exige que isso seja feito por meio de um instrumento específico, ou seja, um plano diretor. Isso fica até de explicação. Um plano diretor não pode entrar em algumas searas, porque é impedido legalmente pela legislação federal. Por exemplo, um plano diretor também não cria parque natural. Ele não cria.
unidades de conservação? Porque tem uma lei federal que determina que essas parques, unidades de conservação, tenham que ser criadas por meio de instrumentos específicos e alvo de debates específicos com a população. Não pode ser trabalhado, então, no âmbito do plano de mobilidade, nem do PUR de Pendotiba, por isso que ele não criou o parque. Mas está lá, como ZPVS, resguardada, salvaguardada aquela região como área de preservação da vida silvestre. Bom, a Cíntia também trouxe aqui algumas questões sobre os ex. Eu acho que essa discussão já está assumida publicamente aqui pela Comissão de Urbanismo, pela de Meio Ambiente, de criação de novas ex na cidade. Também, de novo, fez pergunta de plano de mobilidade para fazendinha. Reitero, isso é para ser trabalhado no âmbito do plano de mobilidade. A questão que ela colocou aqui, a quem atendia o PUR de Pendotiba, tanta urgência, PUR para quem? Para preservar as áreas ameaçadas de parcelamento do solo. Em relação a esse objetivo, o PUR tem sido... Isso estava escrito, inclusive, em reportagem de jornal Época, podem procurar. O PUR é uma lei preservacionista. Era essa a urgência do PUR de Pendotiba. E esse objetivo ele está alcançando. Bom, a professora Heloísa Freire também trouxe essa especulação em relação à desocupação total dos topos de morro, o que eu rejeito aqui frontalmente essa hipótese. Não tem nada que sugira isso no plano diretor, nesse projeto de lei do plano diretor. Não tem, então, por que ficar espalhando esse tipo de boato? É irresponsabilidade. Ela traz também questionamentos em relação à densidade. Como foi feito o cálculo apresentado aqui de densidade? A partir de fontes estatísticas oficiais, a mais famosa delas, do censo demográfico do IBGE. Pega essa população do bairro, divide-se pela área que o bairro tinha na época do censo. 1970, área em 1970. Você tem a densidade do bairro. Simples assim. 80, 90, 2000, 2010. Simples assim. Qual era a população em 2010? Qual era a área que tinha aquele bairro em 2010? Você vai vendo ali, progressivamente, a perda de densidade de Niterói. E é muito fácil chegar a essa conclusão. Se você tem uma área que cresce horizontalmente 6 vezes mais do que a população, vai cair a densidade, o número de pessoas por área. Tem mais área que gente. Até mencionou aqui, deu como exemplo, que em 1960 a região oceânica já estava toda loteada. Mencionou até a Lagoa de Itaipu, já estava loteada. Está lá pseudo-loteada até hoje, mas não está ocupada. O censo mede quantas pessoas residem ali, não quantos lotes foram vendidos. A densidade é a população que habita aquele bairro, dividido pela área que aquela população ocupa. Isso é uma densidade. Temos áreas loteadas até hoje que não foram ocupadas. Na década de 60, por mais que tivesse loteada a região oceânica, a ocupação era esparsa, muito, muito rarefeita, e mesmo assim essa ocupação que existia era de casas de veraneio, ou seja, segunda residência. Na hora do censo, a população foi detectada no bairro de origem, não na região oceânica. Em relação à doutora Tainá Mocaiber, fez algumas sugestões de reuniões sobre instrumentos que cabe, eu acho, às comissões permanentes da Câmara, né, vereador Bruno e vereador Tratino, analisar a pertinência de se fazer audiências públicas sobre IPTU progressivo. Bom, não sei, acho que cabe esclarecer, então, para a doutora Tainá aqui, essa discussão que houve já na Câmara. Bom, ela também sugere algumas modificações metodológicas. Agora, o que eu vejo a Câmara dos Vereadores promover aqui, assim como o Executivo fez também nas suas audiências públicas ao longo dos últimos 2 anos, para o plano diretor, para as audiências da UC, para as audiências da Transoceânica, para as audiências do PUR de Pendotiba, é uma
norma de repetição praticamente do CONAMA 05, que a gente não tem nenhuma regulamentação no Brasil em termos de participação pública, das instâncias de participação pública, como deve funcionar uma audiência pública. Não existe uma normativa nacional nesse sentido. O que existe de mais próximo disso é uma resolução CONAMA, que diz que, no caso das audiências públicas ambientais, tem que seguir aquele rito. E todas as outras se espelharam nesse rito. E muito por conta do Ministério Público, que começou a usar isso como modelo de boa prática a ser seguidos pelas demais leis, propostas de leis, projetos, e assim a coisa foi se disseminando. Ou seja, estamos aqui reproduzindo o que é considerado, inclusive pelo Ministério Público, como uma boa prática. Se é melhor, se carece de alterações metodológicas para ser aprimorada, é uma discussão. Podemos continuar discutindo isso sempre, mas o fato é que a gente se espelha no que há para ser espelhado. Em relação aqui à legitimidade desse processo de escuta, eu acho que isso é inquestionável. É o mesmo de todos os projetos e planos propostos até agora. Já fomos, o próprio Ministério Público já propôs algumas vezes ações civis públicas questionando, por motivo de ausência de participação pública, todas as leis que a gente já propõe, praticamente eles entram com uma ação, é quase automático isso. Propôs a lei, aprovou, ele já vem com essa ação civil pública, e todas são rejeitadas, não são nem aceitas pela Justiça. Estamos há 2 anos discutindo o plano diretor, como não dizer que houve participação pública? Antes de fazer um projeto de lei, a gente já estava discutindo com a população. Quer saber se o projeto de lei contemplou ou não as alterações, ver o que vai ser aprovado, quais emendas serão aprovadas pelos representantes do povo, na Casa do Povo, na Casa Legislativa. E aí a gente vai ver se houve ou se não houve participação pública efetiva. Também em relação às licenças ambientais que ela quer ver, a doutora Tainá, como detentora do saber jurídico, sabe que qualquer processo administrativo é público. Então, fica à disposição a secretaria, em qualquer momento, isso não tem nem horário, é de segunda a sexta, no horário em que funciona a secretaria, está à disposição para ir lá e pedir cópia de inteiro teor de qualquer um desses processos administrativos, de licença ambiental na secretaria. Se souber o número do processo, melhor ainda, agiliza ainda mais a vida, mas a gente acha também, se for o caso, licença ambiental de pedreira, processo de aprovação do Hotel Panorama, processo administrativo é público, basta ir lá e ver como é que está, não precisamos discutir isso na audiência pública do plano diretor de Niterói. Bom, em relação às falas dos vereadores, eu acho que, caminhando aqui para o final, eu faço também minhas palavras do vereador Bruno Lessa, de que o Executivo fez o... Eu vou fazer aqui minhas palavras, o vereador Bruno Lessa trouxe aqui também com muita franqueza e transparência. O Executivo fez o seu papel. Evidente que ninguém vai ficar 100% satisfeito nunca. Cabe agora, nessa fase legislativa, discutir quais são os ajustes possíveis, necessários, discutir entre os vereadores quais que vão ser aprovados ou não. Esse é o debate democrático. Eu acho que a democracia, no seu estado mais puro, é esse. E em relação à vereadora Talíria, aqui já para concluir, indo para o finalmente mesmo, também trouxe aqui preocupação com a segurança da posse, compartilhamos disso. Em relação ao caso da moradora ali do Cantagalo, basta, no caso dela, ir lá na secretaria que a gente regulariza a posse dela. Concordo também com a vereadora quando ela fala que o PLIS é fundamental e que ele não está descolado do plano diretor. Exatamente isso. A vereadora acabou de mostrar aqui a importância, inclusive, do plano diretor. Nenhuma das leis acessórias está descolada do plano diretor. A importância do plano diretor, então, é centralizar uma mesma orientação para que todas as leis acessórias, todos os planos setoriais, tenham como seguir na mesma direção, e um não contradiga o outro. Também vem com a questão do CIEP do Cantagalo, que eu acho que é uma questão mais objetiva da administração do dia a dia, de gestão, do que do plano diretor, e pede prazos para os planos setoriais. Aí também acho que é uma discussão que cabe à Câmara dos Vereadores fazer, levando em consideração todos os prazos já vigentes na legislação federal, e ver quais que devem ser levados adiante ou não. No mais, de novo, boa noite a todos os moradores que estão aqui presentes até agora, e muito obrigado.
Obrigado, secretário. Espera aí, professora Regina. Se a senhora quiser se manifestar ao final, eu preciso seguir o rito aqui. Nós tínhamos reunião marcada para falar sobre réplica. Não tivemos condição. Teremos um momento disso. A senhora terá a condição de falar ao final, se tiver como apresentar o documento aí. Passar a palavra ao subsecretário Gabriel, mas o vereador Bruno quer falar. É muito rápido, é um pouco do que o Renato colocou. Só para... Eu gostei muito da fala da Tainá. Tainá está ainda? Já foi? Não, é só para dizer que a audiência pública temática foi discutida entre os vereadores. Por que não fizemos audiências públicas temáticas? Uma para discutir, como ela mesmo colocou, outorga onerosa, uma para IPTU progressivo, uma para mobilidade, uma para regularização fundiária. Porque o conjunto dos vereadores entendeu que audiências regionalizadas iam ter um melhor papel de escuta da população. Eu, inclusive, fui voto vencido nessa reunião, a Thalíria lembra. Eu achava que talvez a audiência temática tivesse um cunho de discussão talvez um pouco melhor. E a resposta das demandas será na audiência do dia 2 de outubro na Câmara. Passar aqui para o Gabriel. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Melo Cunha. Estou como subsecretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente de Niterói. E vou dar aqui a resposta, agradecer primeiramente na pessoa do secretário de Urbanismo, né, o vereador Atratino, o vereador Bruno Lessa, todos os vereadores e todos os moradores aqui da região que estão interessados, de fato, em saber o que o plano diretor vai contribuir realmente com a região deles. É esse o objetivo do plano diretor. E eu vi que várias pessoas colocaram questões importantes, outras pessoas colocaram questões que, não, no meu ver, não eram pertinentes para essa reunião, o que acaba ficando meio cansativo para quem chegou cedo às 18 horas, vai ficar até o final para ouvir, e não ouve aquilo que quer ouvir, porque as pessoas vêm de maneira reiterada falando assuntos que não são pertinentes para essa reunião. Mas, de todo modo, a gente vai falar aqui, eu vou fazer um apanhado para não demorar muito, e não vou responder pessoa por pessoa, vou fazer um apanhado da maioria das questões, dos questionamentos que foram feitos. E um dos questionamentos, que é um problema não só do Badu, não é só de Pendotiba, mas é de todo o estado do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, é o problema do saneamento. Eu vou repetir mais uma vez. O plano de saneamento, para quem que tiver acesso à internet, eu recomendo que entre no site, e aí eu vou passar agora, que é um site do Governo do Estado, PSB, que é pmsbguanabara.wordpress.com, e você vai ter acesso a toda a informação em que pé está o plano de saneamento ambiental de Niterói. Quem ficou responsável de elaborar o Plano Municipal de Saneamento de Niterói é o Governo do Estado com financiamento do BID. Todo mundo sabe. Quem procura se informar um pouquinho mais sobre esse tema sabe. Eu posso falar? Então, eu vou falar exatamente isso, porque você... então, eu vou dar continuação, porque eu ouvi calado e agora é o meu direito de resposta. Então, para dizer o seguinte, que o Estado iria fazer esse plano de saneamento. Ele iria licitar. Mas o mais difícil para um plano de saneamento, senhores vejam bem, o mais difícil para um plano de saneamento é o termo de referência, elaborado por técnicos. E isso Niterói fez. O nosso termo de referência para o plano de saneamento, que seria licitado pelo Governo do Estado, foi feito em 2014, gente. Desde 2014, Niterói cumpriu o seu dever de casa e tem um termo de referência pronto. Isso eu tenho todo documentado na Secretaria de Meio Ambiente e no Conselho de Meio Ambiente. O Estado é que não licitou a empresa necessária. E agora, com essa calamidade financeira do Estado, o prefeito, o governo de Niterói falou, não vamos mais esperar o Estado, nós vamos fazer essa licitação com o nosso termo de referência que a gente está pronto. Isso eu falo em todas as audiências que eu vou desde 2013 sobre esse tema. E volta, a informação reverbera, parece que de maneira ao contrário, e as pessoas falam coisas... É isso que ocorre. Inclusive, eu convido a todos os senhores que estão aqui para frequentar a reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que tem uma câmara técnica por um concursado, que é engenheiro sanitarista, que fala sobre o plano de saneamento ambiental. Está à disposição e todos estão convidados aí. Nossas reuniões estão no nosso site, que é de Secretaria do Meio Ambiente, Recursos e Sustentabilidade. Só colocar lá, tem a data das reuniões, as atas, o que acontece nas reuniões, tudo que está acontecendo está divulgado, cumprindo a Lei de Transparência e Acesso à Informação sobre esse tema. E eu já coloco aqui o meu e-mail,
que desde 2013 eu falo sobre o meu e-mail, podem me enviar e-mail perguntando sobre esse assunto, gabriel.sustentabilidade@gmail.com. Terei todo o prazer de responder esse tema, porque é um tema que dá trabalho, mas que Niterói está fazendo com excelência, e isso eu posso falar. Agora, se o Estado não licitou, se o Estado está em calamidade financeira, é óbvio que a gente tem que dar a volta e vamos aguardar. O Estado decretou que não vai fazer o plano? Niterói vai fazer. Nós iremos fazer o plano de saneamento ambiental. E o plano diretor é fundamental para os moradores entenderem que o plano de saneamento é a solução dos problemas. Da dona Nilda, do problema de todos que estão aqui, que tem problema de esgoto na porta, de todo mundo que está aqui, o problema é o saneamento. E saneamento não é só água e esgoto, não, gente. É tratamento de resíduo, é drenagem, e tudo isso a gente colocou no termo de referência com excelência. Não é qualquer coisa. Isso aqui é trabalho sério de pessoas que querem trabalhar sério, entendeu? Então, eu estou repetindo isso e vou repetir quantas vezes for mais em qualquer audiência pública, esse é o meu ponto de vista. Todas as informações que eu estou falando, a primeira está no Plano Municipal de Saneamento Ambiental, pmsb.guanabara.wordpress. Quem tiver acesso à internet pode ir lá. E o outro, sobre o Conselho de Meio Ambiente e as câmaras técnicas, no site da Secretaria de Meio Ambiente. Só botar no Google, quem tiver facilidade. Quem não, ligue para a Prefeitura e a gente informa todas as datas. Não tem problema nenhum, ou envie um e-mail para mim, gabriel.sustentabilidade. O Lucas Alencar falou sobre a questão da realmente, da Maria Paula, Badu e Sapê. Aí o Lucas, realmente, foi uma excelente colocação. Onde está o Lucas? O Lucas já foi? Já foi, né? Excelente colocação, é isso. Tem que saber o que está acontecendo com essas ET. Aí sim é uma pergunta pertinente. E aí o que eu tenho para dizer é o seguinte, Lucas, que se alguém puder repassar ele, enfim, mas eu já deixo claro aqui que a ET da Maria Paula está funcionando. A ET de Maria Paula está funcionando conforme o comprometido. E hoje a ET de Maria Paula, gente, para vocês terem uma noção, é uma das ETs mais modernas do país. Não tem operador, é tudo automatizado. É tratado com nanotecnologia, bactérias que comem bactérias e que comem o material orgânico e que vão purificar a água. E a gente já tem a licença, isso eu mandei agora uma mensagem para o funcionário de Águas de Niterói para saber de Sapê e Badu. E ele falou, Gabriel, Sapê já estamos dando andamento às licenças ambientais e estará sendo construída ainda neste ano. E quanto a do Badu, vai ser no próximo ano. Mas lembre aos moradores locais que a rede se estendeu até a região e já ocupou 80%. Isso é uma informação oficial de Águas de Niterói. Quem não estiver ligado à água de esgoto, que entre em contato com a Águas de Niterói, para poder fazer a ligação da sua casa até a rede de esgoto. Se tiver problemas financeiros, ligue para a Águas de Niterói e fala, olha, não tenho condições de fazer essa ligação. Vamos ver se a Águas de Niterói pode colaborar, quem pode colaborar. Agora, o importante é saber, se está passando o esgoto na sua casa, você pode fazer a conexão. Mas o esgoto está passando conforme falado pela Águas de Niterói. Os locais que não tiverem, são esses 20% conforme a fonte dele, que vai ser estendido, vamos superar os problemas necessários para poder estar instalando. Tá? E isso vai estar constando no plano de saneamento ambiental, com metas, entendeu? Com metas. Dando continuidade à parte dos zoneamentos ambientais que foram falados, eu acho que o secretário Barandier já deu uma resposta preliminar, e lembrando também que o vereador Bruno Lessa, junto com outros vereadores, já estão trabalhando em cima desses zoneamentos nas comissões dentro do parlamento, e que vocês podem acompanhar essas reuniões indo ao parlamento, procurando os vereadores competentes que fazem parte disso, para poder saber em que pé tá essas áreas e esses zoneamentos, já que ele está entrando em contato diretamente com o poder, com a administração direta. Amanhã ele vai ter uma reunião lá na Secretaria de Meio Ambiente. Outro tema também que eu vi que as pessoas estavam bem... meu tempo já acabou? Não? Pode, tranquilo? Outra coisa também, alguém falou sobre a questão do adensamento do município. Olha, nós não queremos mais adensar. Alguém falou isso aqui. Nós não queremos que Niterói fique adensado. Não é uma questão de conveniência e oportunidade do cidadão escolher isso, gente. Há um crescimento demográfico. 90% da população mundial mora no litoral. 90% da população mundial, não é só no Brasil, é no mundo. Nossa população está mudando, está aumentando de 7 bilhões para 9 bilhões até 2050. Se os senhores lembrarem da música da Copa do Mundo, nos anos 70, né? 90 milhões em ação para frente Brasil. Hoje nós temos 200 milhões, dobrou em 40 anos.
Há um crescimento demográfico. Agora, que vai adensar? Vai adensar. Agora, que modelo nós queremos de adensamento? E é isso que o secretário vem falando de maneira recorrente. Vamos adensar até que ponto? Né? E é isso que a gente precisa definir. O que não dá para aguentar mais é o espraiamento acabando com os fragmentos florestais. É isso que não dá para aguentar. O espraiamento é quando você quer construir só de maneira horizontal. Aí você sai capinando, sai construindo, sai capinando, sai construindo. Esse modelo já é fracassado. Não precisa ser um senhor técnico pós-doutorando para saber disso. Esse modelo está fracassado de espraiamento. Agora temos que mudar esse modelo. Agora também não é construir arranha-céus de 1000 andares, cortando luz, cortando vento, cortando, né, fragmentos florestais se interligarem. Então é isso que a gente tem que discutir. E precisamos da população local para identificar essas questões. E está trazendo para a gente. Quando tiver o plano de saneamento ambiental, nós vamos fazer novas audiências públicas, similares a essa, por região, para poder definir justamente quais são os problemas. E queremos que a população participe. Seja mandando e-mail para a gente, seja para a administração direta, seja para os seus vereadores, seja se organizando nas associações de moradores. Agora, o que nós precisamos, de vez, para tornar essas reuniões menos cansativas, é acabar com a desinformação. É as pessoas ficarem repetindo coisas que não fazem sentido. Né? A Ordem dos Advogados tem uma cadeira dentro do Conselho de Meio Ambiente. Eu fiz parte da Comissão de Direito Ambiental desde 2013, quando fui assumir a Secretaria de Meio Ambiente, saí da comissão. Tem uma cadeira da Comissão de Meio Ambiente. É pedir para a doutora advogada que falou aqui para ir na reunião da comissão, do Conselho de Meio Ambiente, que lá a gente dá todas as informações para quem quiser. Inclusive, as reuniões do Conselho de Meio Ambiente são todas as últimas terça-feiras do mês. A gente faz uma reunião por mês, perdão. Então, é só aparecer lá, mandar e-mail, procurar. Tem as câmaras técnicas todas no site da Secretaria de Meio Ambiente. Tá bem? O mais importante é vocês terem acesso à informação. E isso, com uma simples internet ou ligando para a prefeitura, vocês terão essa informação. Tá bem? Eu acho que é isso. Eu concluo aqui, tá? Agradeço e peço desculpa aí o tomar do tempo. Obrigado, senhor subsecretário. Queria saudar a presença do senhor Plácido, agradecer a presença de todos e declarar encerrada a reunião. Obrigado.